bom, hoje então a gente conversa sobre os quadrinhos e mangás lidos durante o mês de setembro, e só agora eu percebi que eu estou fazendo esse vídeo meio que no meio do mês, mas tá ótimo porque eu já estou começando os trabalhos pro mês que vem, que é o mês do horror, então tenho vários quadrinhos acumulados aí de horror, mistério e morte, enfim. Já devo começar a ler esses quadrinhos essa semana e no mês que vem a gente conversa sobre eles. Então, consegui ler algumas coisas nessa primeira metade do mês e vou comentar aqui com vocês então, certo? Vamos lá, vamos começar logo com Jane e a gente já tira este elefante da sala, certo? Minha gente, o que foi isso aqui, hein? O negócio é péssimo, então... Pelo menos pra mim, nada se salvou. Eu vi muita gente tentando aquela coisa de ai, mas a arte é tão bonita. Não sei, cara. Realmente, a arte é tão bonita assim? Sei lá, não pro meu gosto e não pra salvar uma HQ inteira baseada em Jane Eyre, veja só você. Então vídeo aqui, aliás tem dois vídeos aqui no canal sobre Jane Eyre. Um sobre a minha primeira leitura, há, sei lá, quase 10 anos, e o outro, né, mais recente, saiu no começo desse ano, sobre a minha releitura. E eu encontrei várias outras coisas interessantíssimas dentro daquele livro. E aí, quando o pessoal do Pipoca e Nanquim fez um videozinho lá anunciando as novidades e tal, e anunciaram que essa HQ seria publicada, eles já disseram uma coisa que acabou comigo, que é de que a roteirista, né, dessa HQ, essa moça chamada Aline Brosh McKenna, foi roteirista de um filme que eu odeio, que é aquele O Diabo Veste Prada, baseado num livro tão péssimo quanto. Então, assim... Eu já não estava esperando grande coisa, mas de certa forma eu estava esperando que este livro fosse, aliás, que a HQ fosse dar uma modernizada em Jane Eyre e colocaria aqui alguma coisa do feminismo vigente. Mas não é nada disso, é uma história absolutamente água com açúcar. É uma tentativa besta de transformar Jane Eyre em Cinderela. Não tô nem brincando. Só que é o seguinte, ficou cafona. Então, sabe o que essa HQ me lembrou? Aquele filme com a J.Lo, em que ela é uma empregada num hotel de rico, não sei o que lá, e aí ela se casa com o Ralph Fiennes, no final das contas, que é o Fiennes bom, né? Acho o irmão dele péssimo, mas enfim. Se eu não me engano, o nome daquele filme é Made in Manhattan. Eu fui ao cinema ver esta coisa, veja só você. E digo-lhes o seguinte, o filme da J.Lo é melhor do que esta HQ. Pra dizer o mínimo. Os personagens ficaram absolutamente sem profundidade nenhuma. Jane Eyre é uma insossa. Aí você tem ali o Sr. Rochester. Gente, olha só, eu acho que as pessoas não leram o livro. O Sr. Rochester não é bonito. Ele é sexy, sem ser vulgar, aquela coisa, mas ele não é bonito. E aqui ele é um rapagão, entendeu? Onde ele entra, mulherada enlouquece, sabe? Não! E o que eles conseguiram fazer pra encaixar a história da louca do sobrado... Foi um negócio assim tão idiota que... Ai, olha! E o final desta HQ. Gente, sério, o desfecho da história da louca do sobrado. Olha, não tem como desler esta HQ, é isso que eu tenho a dizer pra vocês. E outra coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte, não tem como acertar sempre. Então, assim, o que eu vou fazer é deixar essa HQ bem no fundinho da minha estantezinha dedicada aí as obras publicadas pela Pipoca e Nanquim. E vocês sabem como eu sou, né? Não é porque eu me considero ali amiga, né? Estamos aí pro que der e vier e tudo mais, né? Do pessoal do Pipoca e Nanquim. Mas não sou obrigada a achar tudo maravilhoso, não, minha gente. Não é assim que a banda toca por aqui. Até tem um outro spread, assim, que é até bonito e tal. Mas, gente, é cafona. Desculpa, cara. Olha, deixa pra lá, né? Vocês leram Jane Eyre? Alguém aí gostou, mas assim, gostou. Não vem me dizer, ah, mas a arte é tão bonita, porque arte também é questão de opinião. É o mesmo cara lá do Conto de Areia, aquela HQ sensacional, malucona, e que vale a pena por diversos aspectos. Isso aqui não é o caso não, tá? Mas vamos lá então, vamos continuar. Depois, na sequência, eu peguei esta HQ sensacional do Camilo Solano, que eu recebi do pessoal da Veneta. Gente... Que troço divertido! Aqui dá pra notar bastante referência, né, ao trabalho do Crumb e tudo mais, mas a história é aquele tipo de história que se passa no interior de São Paulo, né, para variar, o que é sempre maravilhoso. Mas então, veio junto com a HQ um releasezinho, mas ficou uma coisa assim meio, ah, você tá uma HQ sobre amizade, sobre o valor da amizade entre pai e filho. Olha... Pra mim isso aqui funciona mais como um grande episódio de Seinfeld, que é o meu tipo de humor, aliás. Então você tem, assim, várias coisas acontecendo, tudo bem, mas a impressão que dá quando você termina de ler essa HQ é que você acabou de, sei lá, passar meia hora, talvez até um pouco mais, lendo sobre nada, entendeu?
Mas tem sim essa questão de pai e filho, é bem bacana. Então, aqui você vai acompanhar a história desse filho que é um, sei lá, o pessoal chama o cara de lábios de mel porque ele assovia. Aparentemente ele assovia muito bem. Então todo lugar que ele vai, o pessoal pede pra ele assoviar uma música. Mas esse apelido de lábios de mel é sensacional. Mas então, tem aí um dia que ele tá meio cabisbaixo e tal, aí ele passa por um vizinho, um senhorzinho, né, que vai dizer assim pra ele, ô, não pegou ninguém, né, nessa noite? Não tem problema não, é só bater um punhetão. E aí o velhinho dá pra ele um DVD pirata de um filme pornô. Aí tudo bem, ele vai pra casa, né, aquela coisa toda, põe lá o filme pornô pra ver. E é aquele tipo de filme pornô que tem um negócio meio artístico, sabe? Pornô de arte, né, enfim. E aí o filme fica um tempão parado nessa imagem aqui, desse cachorrinho enjaulado. E aí ele fica muito intrigado com esse cachorrinho triste, enjaulado, e resolve ir atrás dos produtores do filme pornô. E é isso. Não vou contar mais nada, mas a história do filho se desenvolve a partir disso, então. E é sensacional, mas então. Aí você tem a história do pai. O pai vai passar por uma cirurgia de córnea, ele vai, né, fazer um transplante. E aí tá tudo certo, tudo agendado, ele vai fazer ali a última consulta e tal. E aí o enfermeiro vira pra ele e diz assim, não, então, tudo muito sério, né? O senhor sabe que quando alguém morre, os órgãos vão para doação, né? Quem recebe, por exemplo, o senhor vai receber aí a córnea, né? Então, quem recebe um órgão dessa pessoa que morreu, fica com o encosto dessa pessoa, sabe? Então, só que ele fala isso super sério, e aí pra quê, né? Enfim, o pai dele fica com isso na cabeça e a história dele vai se desenvolvendo a partir daí. E no final você tem, né, essas duas narrativas se encontrando. Cara, que HQ legal! Sério, isso aqui é muito divertido. Fica aí a dicona pra vocês, tô falando sério. Se vocês não conhecem nada do Camilo Solano, tá aqui, ó. Dicona. Depois, no embalo do pacotinho que eu recebi da Veneta no mês passado, se eu não me engano, eu peguei essa outra HQ aqui que eu achei bem bacana. É bem interessante isso aqui, ó. Esse é o Viagem em Volta de uma Ervilha. Essa HQ aqui é de duas moças que escrevem pra Piauí, se eu não me engano. Enfim, é a Sofia Nestrovski e a Débora Salles. O que nós temos aqui no Viagem em Volta de uma Ervilha é o seguinte, Ervilha, Princesa Ervilha, aliás, é o nome dessa gata. Aqui nós temos uma protagonista que mora sozinha nesse apartamento, ela com a gata, veja bem, sozinha não, com a gata. E aí nós vamos acompanhando meio que a rotininha dela com a gata e tudo mais. Vou mostrar aqui pra vocês algumas páginas. E essa aqui é a troca de capítulos, ó, cada troca de capítulos tem uma imagem bem bonita. Então, e essa moça, estudante de letras, ela está, agora já não me lembro se é fazendo mestrado ou doutorado, e ela vai vivendo essa vida, né, em meio aos livros e ao gatinho, e a história vai meio que se confundindo com isso tudo, ela vai se confundindo com a gata, ela vai dizer que as coisas vão derretendo, né, e virando uma coisa só. Chega um momento em que a vida dela vai se misturando com as histórias que ela lê também. E ela vai dando aqui umas interpretações bem interessantes a respeito de algumas leituras. Como, por exemplo, Harry Potter. Eu não vou dar spoiler pra ninguém, porque eu achei isso bem interessante nessa HQ. Mas ela vai dar uma interpretação de que o Voldemort, né, que é o vilãozão do Harry Potter, na verdade representa ali um adulto que não consegue lidar com crianças. E sério, durante a explicação dela aqui vai fazer sentido, vai por mim. E tem outras coisas interessantes também, ela vai mencionando outros grandes clássicos, ali vai falar bastante de Hamlet também, de um jeito bastante leve. É uma HQ, não é uma comédia, é simplesmente assim um dia a dia desse estudante de letras com seu gatinho dentro de um apartamento pequeno, coberto por livros e enfim. Uma HQzinha bem interessante para quem estuda letras aí, ó. Tá aqui uma historinha para você, né, se relacionar. E eu recomendo fortemente que você não leia o textinho que tá aqui na contracapa. Deixa para ler isso aqui depois de ler a HQ. Porque é um texto que não vai fazer o menor sentido, mas depois da leitura da historinha, vai fazer todo sentido. Vá por mim. Muito bem. Aí depois dessas HQs, eu peguei o volume 6 do Boa Noite Pum Pum. E aqui nós já estávamos na reta final, né? Porque este aqui era o penúltimo volume. E aí que esse volume aqui já começa, né, com... O que nós vamos ter aqui é o seguinte, é o Pum Pum e a Aiko indo avisar a mãe da Aiko que eles vão morar sozinhos. Só que a mãe da Aiko tem um problema nas pernas e tal, então ela depende muito da Aiko de alguma forma, mas a Aiko não aguenta mais viver com aquela mãe. É um relacionamento bem difícil mesmo, esse início desse 6º volume é um troço muito difícil de se ler mesmo. E aí acontece uma coisa... que eu não vou contar pra vocês. Mas o Pum Pum se vê meio que obrigado a defender a Aiko, digamos assim, de um jeito que não é ali a melhor solução pra coisa toda, mas enfim, acaba acontecendo.
É um negócio péssimo, isso acontece logo ali nas primeiras páginas desse volume, você vai acompanhando ali a continuação da história, e assim, você termina este 6º volume sem a menor condição de não pegar o 7º volume. Então, assim, se você também está aí para começar a leitura do 6º, não comece enquanto você não tiver o 7º volume em mãos. Tô avisando. Porque assim, você precisa saber o que vai acontecer. E o que vai acontecer é o desfecho mais triste de mangá que eu já li na minha vida. Eu não estava preparada para isso. Então assim, vejam bem, eu não sou ingênua, eu não estava esperando um final feliz para Boa Noite Pum Pum. Mesmo porque a gente já tinha tido aí algumas provas de que quando a coisa parecia que estava indo muito bem, alguma merda estava para acontecer, certo? Mas cara, nada te prepara pro final de Boa Noite Pum Pum. É um negócio assim que, sério, existem ali várias páginas que vão te preparando para o que o protagonista vai encontrar. E quando aquilo aparece num cantinho de uma página, você fica assim, cara, é um negócio muito triste. Não vou contar pra vocês o que acontece. Quem já leu, vocês sabem direitinho do que eu estou falando. E depois dessa tragédia toda, você ainda tem ali um reencontro da turma e tudo mais, porque esse é um mangá que começa, né, com os personagens todos criancinhas aqui no primeiro volume, né? Todos eles cheios de problemas e tudo mais, e você tem aqui no finalzinho um reencontro da turma. E tem meio que um monólogo ali de um desses personagens que é muito interessante, né? Então, você tá ali no reencontro e aí um amigo dele puxa, né, ele de ladinho e diz assim, poxa, parece que tá todo mundo igual. E aí ele vai responder algo do tipo, não, tá todo mundo fingindo que tá tudo igual. Tá tudo bem. E aí ele parte dessa reflexãozinha pra dizer algumas coisas muito interessantes. É um belo de um final pra esse mangá, o finalzinho mesmo, né, depois desse encontro, a reflexão desse garoto. Mas, minha gente, o final da história do Pum Pum é um negócio que, sério, eu vou me repetir, nada te prepara para a desgraceira total desses 2 últimos volumes. É um mangá espetacular, foi uma leitura muito proveitosa, digamos assim, apesar da tristeza extrema que esse mangá traz para o leitor, mas é uma coisa assim, vamos dizer que é meio catártico, talvez, pensando lá na poética de Aristóteles, né? Então, enquanto você vê essas coisas acontecendo com esses personagens, você tem aquela empatia, né? Você se pega imaginando, poxa, o que eu faria numa situação como essa? E aí você fecha o mangá, sua vida segue, mas você fica com aquela história na cabeça. Fica um gosto amargo, tá? O final da leitura do Pum Pum. Então não é o tipo de mangá que eu queira reler, então eu vou passar adiante a minha coleçãozinha completa aqui, tá? Os 7 volumes, só foram lidos por mim. Vou fazer esse sorteiozinho para quem se interessa, então, em ler essa história. Se preparem, eu vou mandar junto, tá? Uma caixinha de lenço de papel. Mas então, para participar do sorteio, como sempre, vai ter um formuláriozinho lá embaixo na descrição do vídeo. Você precisa ser inscrito aqui no TLT, aquela coisa toda. Ter endereço de entrega aqui no Brasil também, isso é importante, porque essa caixinha vai ficar pesada e cara, tá? Então, infelizmente eu não consigo fazer international shipping, certo? Agora vamos combinar o dia do resultado do sorteio sempre lá no Facebook do canal, que é uma página aberta, tá? Você não precisa seguir o TLT, você não precisa nem ter perfil no Facebook, é só clicar no link no dia e horário combinados, tá? Então vamos lá. Vamos fazer um sorteio rapidinho. O resultado dele vai sair, então, na terça-feira, dia 24 de setembro. Às 10 da manhã lá no Facebook do canal, vocês passem lá para dar uma olhadinha no resultado, certo? Muito bem. Além das HQs e dos mangás, eu tô meio fraca de séries esse mês, hein? Mas enfim, a gente conseguiu terminar ali Smallville. Então é isso, encerramos ali a 10ª temporada. Eu gostei bastante, viu, gente? Eu achei a 9ª temporada um negócio, assim, sei lá. Você tem ali um núcleo de pessoas que sobrevivem. Que é assim, né? A história começa dizendo, não, o Clark é o único sobrevivente de Krypton. E aí, dali a pouco, você vai vendo que existem alguns personagens que também sobreviveram, né? O que aconteceu a Krypton. Inclusive o pai dele, né? O Jor-El, em algum momento vai aparecer aqui. Não sei se na 10ª ou na 9ª temporada. Mas lá pro final ele vai aparecer aqui também. Só que não é o ator que faz a voz. O ator que faz a voz do Jor-El aqui na série é o Terence Stamp. Pra quem não se lembra, ele é o colecionador do filme O Colecionador, que é um dos meus filmes preferidos da vida. Mas aí o cara que faz o papel do pai do Clark aqui é um outro cara.
Entendeu? Eu não entendi o que fizeram. Provavelmente porque o Terence Stamp é um senhorzinho mesmo, né? Enfim. Mas então, o que eu estava falando a respeito da 9ª temporada. Você tem ali um núcleo de Kandorians, né? É uma galera que acabou se salvando lá de Krypton também, e vem pra cá, e vem o Zod também, que é o arqui-inimigo do pai do Clark Kent. Aliás, do Kal-El, mas enfim. Cara, esse núcleo me lembrou muito o pior núcleo da Record, sabe? Vocês lembram daquela série baseada naquela série Hero? Como é que chamava aquilo? Mutantes. Sério, tem uns episódios da 9ª temporada que me lembraram Mutantes. Mas tudo bem, na 10ª temporada deram uma consertada. A série ficou bem mais interessante, o final foi bem interessante. O último episódio eu gostei bastante, né? A forma como eles encerraram. Finalmente ele aprende a voar, aquela coisa toda, e a partir do encerramento da série a gente tem ali o Superman já, enfim, todo formado, né? A série vai contando pra gente os anos de formação do Superman. Tem alguns outros personagens do universo da DC que aparecem aqui, tipo Arqueiro Verde, é um dos melhores amigos dele, mais pro final da temporada, das temporadas, aliás. E eu fiquei esperando o Batman aparecer, né? Porque no fim das contas, praticamente todos eles apareceram, né? O Aquaman, sei lá, todo mundo acabou fazendo uma pontinha em Smallville, menos o Batman. Ora bolas. Aí meu marido me diz, né? Não, mas Batman tá lá em Gotham, né? Esse aqui é o pessoal que tá em Smallville. Enfim, sériezinha bacana, quem não viu ainda, podem ver. Se eu não me engano, tem no Amazon Prime, hein? Além de Smallville, a gente começou a assistir a 5ª temporada, acho. Deixa eu confirmar. De Peaky Blinders. É isso mesmo, estamos na 5ª temporada. Então, já deve ter aí, sei lá, uns 4 ou 5 episódios pra assistir. Pode assistir essa série que é sucesso, uma série super bem feita, né? A cinematografia sensacional, são episódios de 1 hora, a sensação que dá é a de que você está assistindo um filme bom, sabe? E tem o protagonista é o Cillian Murphy, que é um baita ator bacana, e o elenco todo é muito bacana. Nessa última temporada tem até o cara do Game of Thrones, qual era o nome dele? O Mindinho, né? O Littlefinger. Então, mas é isso, é uma série excelente, não tem um episódio ruim, pode ver que é sucesso. Se passa ali agora, né? Essa 5ª temporada tá se passando logo depois da queda da Bolsa de Valores. E você tem essa família, nesse clã de ex-ciganos que agora fizeram muito dinheiro por conta de máfia, etc. Enfim, Peaky Blinders é o nome da gangue deles, né? Só que agora o Cillian Murphy é praticamente ali um senador, então eles estão por cima da carne seca, digamos assim. E enfim, a série é excelente, tenho certeza de que vocês vão gostar. E acho que é isso. Vou ficando por aqui. Não esqueçam de participar aí do sorteiozinho da coleção do Pum Pum, pra vocês chorarem também, certo? Então, vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.